Estamos aqui iniciando mais um DNA Cast e de novo as defensoras invadindo esse ambiente, e eu tô aqui hoje com uma defensora brava do evangelho, uma mulher com uma voz potente. Deus tem levantado nesse tempo mulheres com essa voz potente. A nossa geração ganhou uma influência das mulheres, não só no altar, das igrejas, mas em todos os ambientes, né? A voz da mulher tem sido uma voz forte. E eu tô aqui hoje com uma voz dessa poderosa Amanda Silva. Seja muito bem-vinda. Que Amém, bom te ter aqui, querida. Obrigada. A paz do Senhor para a senhora. Paz para o pessoal de casa. Deus abençoe vocês. Eu me sinto muito honrada pelo convite. Eu espero que seja um momento de qualidade de comunhão aqui, falando de Jesus, para que o nome dele seja glorificado e pessoas sejam alcançadas. Amém. E a Amanda, ela ganhou uma voz muito relevante nas redes sociais, nos altares, né, Amanda? Deus tem te levado com essa potência. Graças a Deus. Que ele tem te tornado. E eu queria saber qual é a responsabilidade, né, de ter... Você se considera uma influencer cristã? Você se considera isso? Então, Posso te rotular assim? Então, eu me considero uma pregadora do evangelho que influencia outras pessoas. Eu acho que é inevitável, né? A gente tem as redes sociais hoje, publica tudo que fazemos, os lugares que pregamos, então isso, de certa forma, acaba influenciando as pessoas. Então, de certa forma, sim, eu posso ser chamada de uma influenciadora do reino, uma influenciadora das boas novas, uma pregadora do evangelho. E aí, pode ser, influenciadora, pregadora, tudo. E qual que é a responsabilidade de uma influencer cristã? O que você carrega? A responsabilidade é muito grande, porque quando você se torna uma influência, as pessoas passam a copiar tudo que você faz. Então, por isso que exige esse peso sobre os seus ombros. O que você come, o que você fala, os lugares que você pisa, o seu jeito, a sua maneira de se portar, de se comportar. Isso acaba influenciando em todos os sentidos. E eu procuro tomar muito cuidado, principalmente nas redes sociais. Eu, embora não mostre muito a minha vida pessoal, mas aquilo que eu apresento é o que de fato eu sou também no meu privado, sabe? Então, pra você que tá me assistindo aqui agora, toma muito cuidado com as pessoas que você segue nas redes sociais. Isso. Porque nem todo mundo que apresenta uma vida perfeita, de fato, é aquilo que acontece nos bastidores. Não é assim. Então, procure saber quem você segue, se é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa que honra a palavra do Senhor, que honra a sua liderança. E eu me sinto, apesar de ter essa responsabilidade, eu me sinto muito grata por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu tenho influenciado outras meninas, outras moças, outros rapazes a serem também pregadores do evangelho, amantes de Jesus e a praticarem todos os dias, em todos os ambientes, aquilo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. E é uma responsabilidade gigante, porque realmente é algo que a sua geração busca hoje, né? Sim. Esse espaço, essa voz, essa relevância, essa visibilidade. E eu queria te perguntar, você como uma missionária itinerante, como que você tem visto, Amanda, a responsabilidade da igreja com o altar no que diz respeito a essas influências? Por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas pessoas que influenciam na internet têm ganhado influência no altar da igreja, né? E com isso a gente tem tido experiências muito boas, muita gente boa sendo descoberta, mas a gente tem tido experiências muito ruins também, né? De pessoas porque nós quando nós apontamos para alguém, principalmente numa igreja, no altar de uma igreja, você tá apontando alguém que você pode imitar. Sim. Né? Hoje a Amanda vai falar aqui com a gente, estamos fechando uma campanha aqui na Igreja DNA, ela vai falar aqui com a gente, e quando a gente aponta alguém no altar da igreja, a gente tem uma responsabilidade de dizer, olha, é alguém que você pode imitar, é alguém que você está consolidando como uma voz ali na igreja. E essa experiência para a igreja tem sido boa em alguns aspectos, mas muito ruim em outros, porque nós demos vozes a pessoas que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, né? Pessoas que outrora estavam ali sendo apontadas como alguém que você pode imitar, e de repente falando de temas e defendendo causas e levantando bandeiras que vão completamente contra os princípios bíblicos, contra algo que elas próprias anunciavam no altar de uma igreja. Então eu queria saber de você, porque o influenciador cristão,
ele pode não ser perfeito, mas ele é um modelo. Exato. Ele pode não ser perfeito porque nós não somos, mas ele acaba se tornando um modelo. E como você tem visto, você que está andando pelas igrejas do Brasil, como você tem visto essa responsabilidade da igreja com esse modelo de influenciadores que nós estamos colocando nos altares? É uma pergunta polêmica para uma resposta um pouquinho polêmica. Sim. Então, hoje em dia, nós temos percebido que algumas igrejas, alguns altares, têm se voltado mais para chamar pessoas que têm muita influência nas redes sociais, que têm um número significativo de seguidores, que atrai, de certa forma, um público. Então, assim, eu acho que todo líder, todo pastor, toda pessoa que lidera uma igreja, que tem essa responsabilidade de fazer um evento, dirigir um culto, antes de convidar qualquer pregador, seja ele um grande influenciador ou não, é descobrir se ele de fato congrega, se ele tem uma vida com Deus, é procurar fontes de perto, pessoas que convivam com ele, para saber se aquilo que ele apresenta na rede social é de fato verdade. Eu falo isso porque eu tenho essas experiências, né? As pessoas perguntam muito ao meu pastor: a Amanda parece ser uma pessoa muito legal nas redes sociais, uma menina de Deus. Ela de fato é assim? Ela é crente? Ela congrega? Ela participa de culto? E o meu pastor, ele me dá esse bom testemunho. E esse bom testemunho chega nos outros pastores, dando a esses pastores a confiança de ceder o púlpito de suas igrejas para eu pregar. E isso deveria ser feito com qualquer pregador ou ministro. É procurar saber o que você defende. Você defende princípios pautados na palavra? Você é um bom servo na sua igreja? Você lidera na sua igreja? Você serve na sua igreja? É obediente ao seu pastor? Participa dos cultos? De qual fonte você está bebendo para derramar, né? Exatamente. Você se prepara, você estuda, você se consagra, ora. É saber. Mas, infelizmente, não estou generalizando aqui, tá? Sim. Mas boa parte das igrejas brasileiras tem se preocupado mais em atrair pessoas, chamando influenciadores que não são pregadores, Isso. que não têm base bíblica, que não estudam, que não se dedicam, que não têm vida de oração, simplesmente porque querem lotar um ambiente, se é que a senhora me entende. Há um interesse mútuo, né? Exatamente. A gente vai trazer essa galera aqui porque, de certa forma, vamos receber alguma coisa com essa galera toda vindo aqui. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para toda a liderança e principalmente para todo pregador. Saber o que vai falar, saber o que vai dizer, como se comportar e demonstrar, não somente em palavras, em redes sociais, mas principalmente na vida cotidiana ali, no olho a olho, num diálogo, numa conversa, essa maturidade e essa responsabilidade de pregar o evangelho. É isso. Você sabe que, para mim, o maior exemplo de influência que o próprio Jesus deixou para nós Sim. é quando ele dá o sal como um exemplo, né? Exato. Porque o sal, ele influencia qualquer prato. Ele muda o ambiente, ele né? dita o sabor daquilo. Você não vai encontrar um sal com gosto de laranja, um sal com gosto de limão. Ele vai alterar o paladar, ele vai alterar o gosto, mas ele não é alterado. Então, quando Jesus fala para nós de sermos sal, ele está falando desse tipo de influência. Nós precisamos influenciar e não podemos ser influenciados, né? E eu também percebo isso que você está relatando. Foi até o motivo da minha pergunta, porque a igreja se tornou, em muitos lugares, essa via de mão dupla, Sim. né? Essa galera dos influencers, né? A gente olha muito para eles, às vezes, com algum olhar um pouco mais crítico, mas a igreja também se aproveita, né? Os grandes ambientes também se aproveitam dessa influência que a galera tá ganhando nas redes sociais. Então, o maior exemplo que nós temos de Jesus é esse. A gente precisa influenciar e não ser influenciado. Quando a gente para ver a história, por exemplo, da mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus, quando encontra com ela, era uma mulher completamente fora do modelo de Deus, né? Era Sim. completamente fora dos não padrões. Fazia parte do não povo, fazia morava parte. numa cidade fora. E aí Jesus chega falando com ela ali, ele diz, olha, você... ele usa o cântaro, profético como Sim. um evangelístico ali naquele momento, né? Ele começa a falar para ela, você já teve
teve 7 maridos e o que você tem agora não é seu, já mostrando para ela que ela estava numa condição errada, mas até aquele momento ela tinha sido influenciada, por uma cultura. E quando Jesus chega como quebrou todos os o paradigmas. Influenciador, né? E a partir dali ele influencia a vida daquela mulher e aquela mulher parte para um segundo momento da vida que ela vira uma evangelista e ela vai influenciar uma cidade inteira. Então, quando a gente fala de influencers, esse tipo de influência que a gente está buscando hoje, né? Ser, não é mostrar, porque a galera hoje está muito preocupada em ver como eu faço, como eu chego, como, Amanda, eu consigo o número de seguidores que você tem para chegar até a visibilidade que você teve. Eu preciso brigar nas redes sociais, eu preciso encontrar um artista famoso e brigar com ele. Não, eu acredito que o que a motivação te levou... é errada, né? Acaba sendo errada a motivação. O que te levou a essa visibilidade não foi um cálculo, não foi uma programação, foi ser o sal. Ser a influenciadora, ser a voz que vai falar, não, aqui você não vai me influenciar, eu vou levar a influência, porque eu acho que quanto mais de Deus a gente tem, mais influência a gente causa nas pessoas, não é isso? Sim. Você recebe muito esse tipo de questionamento? Como que faz para ter a visibilidade que você tem? Sim, mas entra nisso que a senhora acabou de falar, sobre não ser influenciado pelo lugar e pelas pessoas, negativamente, mas influenciá-las positivamente com a sua vida de intimidade com Deus. A gente olha para 2 exemplos. A senhora citou o da mulher samaritana. Se a gente olhar o diálogo, existe um diálogo aí e dos 6 questionamentos que são feitos por Jesus, ela tem resposta para todos. É verdade. Mas na última resposta que Jesus dá, ele cala ela. Porque ela fala assim, Senhor, disseram que o Cristo há de vir. Eles falaram, o Cristo há de vir. Aí Jesus olha para ele e diz assim, eu sou o que falo contigo. Acabou o argumento dela ali. Ela abandonou o cântaro e foi embora anunciar para as pessoas aquilo que ela havia recebido. Ela foi influenciada por Jesus e ela influenciou outras pessoas, como a senhora mesmo disse. Olhamos agora para o livro de Daniel, no capítulo 3. Mais de 25 mil pessoas cativas pelo rei da Babilônia. E um edito foi assinado que era irrevogável e eles disseram assim, se vocês não se prostrarem diante da estátua, vocês morrerão na fornalha. Aí Misael, Ananias e Azarias, que eram fiéis à lei de Deus, mesmo numa terra estranha, que decidiram influenciar, mas não serem influenciados, disseram, nós servimos ao nosso Deus e somos fiéis à nossa lei, a lei do nosso Deus. E mesmo que você decida nos matar hoje, nós não adoraremos a sua estátua. Quando tocou todos os instrumentos, a nação se prostrou em reverência àquela estátua que fora levantada, mas eles continuaram de pé. Nabucodonosor, sem acreditar, disse, mais uma vez vocês vão ter oportunidade, dessa vez eu vou intensificar, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Quando tocaram todos os instrumentos, todos se prostraram, mas os 3 continuaram de pé. Ou seja, o sistema não foi forte o suficiente para influenciá-los. Mas a vida de intimidade com Deus influenciou eles para que não se prostrassem e ficassem de pé, sendo fiéis à lei. Olhemos outro exemplo da Bíblia, José. José foi para o Egito, mas não foi influenciado pelo Egito. Ele influenciou, todo o tempo que ele esteve lá, ele influenciou. Ele adorou o nome do Senhor, ele foi fiel à palavra de Deus, ele foi fiel à ordenança de Deus e ele cumpriu o propósito de Deus. Então, eu recebo, sim, muito esse questionamento, essa pergunta. Como faz para não ser influenciada, mas influenciar? Gente, seguir um modelo de perfeição que é o Cristo. Sede meus imitadores. Paulo não disse isso? Sim. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo estava falando que era para influenciar. Exatamente. Né? Tudo que eu estou fazendo, que vocês estão me olhando fazer, eu não faço por mim, eu faço por Jesus. Então, quando vocês olharem para mim, vocês não olharão para mim e verão a mim, verão a Jesus. É isso. É transmitir Jesus, apresentar Jesus. Jeito de falar, jeito de vestir, jeito de andar e jeito de se portar. Ponto. Para ser um bom influencer, então, você precisa receber a influência de Cristo. Exato. E transmitir. E só transmitir. Isso aí. Deixa um conselho para a galera que está te ouvindo aqui, que tem esse desejo, né, que tem isso como projeto, porque a gente tem uma geração que tem essa profissão como um projeto de vida. Eu vou ser influencer, né? E que bom que a gente tem muita gente se espelhando em pessoas como você para realmente influenciar a internet, um campo tão poderoso de evangelização, um campo tão poderoso de voz. Nós somos a minoria ainda esmagadora nesse ambiente, né? Deixa um conselho para esses jovens, para
qual é o caminho para que eles se tornem de fato a luz nesse ambiente, a luz que vai influenciar um modelo de trevas que a gente tem, né? Deixa um recado para essa galera. Olha para cá. Para cá, pode ser? Bom, o conselho que eu quero dar para você que é jovem, que está me assistindo agora, ou que vai assistir esse vídeo depois, não importa. Jesus disse aos seus discípulos assim: brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. Essas boas obras, na verdade, são a manifestação da salvação. A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que o apóstolo Pedro ele foi enviado até a cidade de Jope e ele se deparou com o corpo de Tabita. Tabita estava morta. Mas antes dela morrer, ela havia sido muito útil dentro da sua comunidade, costurando capas, túnicas para as viúvas. Então nós percebemos que ao ser chamada, a única mulher chamada de discípula na Bíblia, ela havia manifestado a salvação dela através das ações sociais. Eu gosto muito de fazer um comparativo. Exemplo, Tiago falava da consequência da salvação, dizendo que somos salvos pela nossa fé independente das nossas obras. Mas Paulo sempre falou da causa da salvação, dizendo que somos salvos pela fé independente daquilo que fazemos. Então, se pegarmos esses dois textos, nós perceberemos que tanto Paulo quanto Tiago não bateram cabeça. Na verdade, eles estavam falando de uma mesma verdade sob perspectivas diferentes. Deus quer a nossa fé, mas os homens precisam ver as nossas obras. Então, a gente conclui o pensamento da seguinte forma. A irmã Tabita, citada aqui, por exemplo, irmã Dorcas, ela não fazia boas obras porque ela queria ser salva. Ela fazia boas obras porque ela já era salva. Então, onde quer que você for, pisar a planta dos seus pés, faça não para ser, faça porque você já é. Você é salvo e precisa influenciar outras pessoas para que essas pessoas também sejam salvas por Jesus. Para que a mesma graça que te alcançou, alcance aqueles que estão perdidos agora. Esse é o meu conselho para essa juventude nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, que belo conselho. Eu desejo muito que Deus levante vozes como a sua. Em nome de Jesus. Que Deus levante pessoas ousadas como Amém. você, porque nós estávamos conversando há pouco ali. Nós temos muita gente com vontade, né, de ser essa defensora, de proteger a Bíblia, mas muitos de nós não ganham a repercussão, a voz que a sua geração está ganhando. Então eu desejo muito que Deus levante mais influenciadores cristãos de verdade, para que a gente possa de fato influenciar daqui para frente, assim como nós fomos influenciados, como a minha geração foi influenciada pelo Evangelho, repercutindo hoje. Influenciou a mim, né, também. Que a tua geração influencie a próxima, que é a geração da minha filha. Então eu sou uma mãe que torce para que essa geração dê certo, para que muitas vozes se levantem, para que meninas como a minha filha se espelhem em uma Amanda Silva, né? Com tanta opção que a internet oferece. Elas têm tanta demanda na internet e a gente precisa fazer os olhos dessa próxima geração brilhar pelo Evangelho, brilhar por Jesus. O coração deles tem que queimar por uma referência, uma influência como vocês têm sido. E eu acho que esse nosso bate-papo aqui vai ser proveitoso para o coração de alguém que está buscando esse caminho em Deus. Muito obrigado por esse tempo aqui com a gente, que Deus te abençoe, que Deus te use muito agora, porque a gente vai continuar por aqui, já a igreja vai ouvir um pouco mais desse bálsamo que está sendo derramado sobre nós através da Amanda aqui. Obrigada, Amanda, que Deus te abençoe gente, muito. Deus abençoe, foi um prazer, sempre. Amém. Obrigada. Deus abençoe.